Fala jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre as 3 ações que pagam bons dividendos para o mês de abril. Então vamos estar comentando sobre isso e vendo aqui o pregão tentando se recuperar da forte queda de ontem, que fechou o pregão aqui abaixo dos 98 mil pontos. E agora o pregão fecha na nossa último pregão da semana, no dia 24, a 98 mil pontos, uma alta aqui de quase 1%. Mas antes de comentar sobre essas 3 empresas que pagam bons dividendos no mês de abril, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele vai comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como notícias do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente aqui, pessoal, as empresas boas pagadoras de dividendos são empresas com resultados previsíveis. Antes de mais nada, ressalto aqui que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Então, como eu sei quais serão essas empresas, basicamente pela estratégia do mapa do dividendo inteligente, realizado ali pelo Luiz Bass Filho. Então ele mapeia as principais empresas que têm maior possibilidade de anunciar dividendos, e aí você está aportando nessas empresas antes que o mercado passe a comprar após o anúncio, e aí os papéis têm aquela expectativa de apreciamento. Então, se o papel aprecia, você vai ali adquirir o papel a um preço mais caro. Então, antes de anunciar, por exemplo aqui, você vai lá e compra o papel por um preço mais atrativo antes desse anúncio. Então, quais são essas empresas? Lembrando que vamos desconsiderar aqui todas as empresas que não têm resultados previsíveis e vamos considerar apenas aqui empresas do setor perenes, de setores aqui que tem perenidade, ou seja, o setor BEST, o acrônimo BESTs. Então, aqui entre todas essas empresas, a primeira delas que a gente vai observar, que vai pagar dividendos no próximo mês, é a Itaúsa. Então, a Itaúsa aqui é uma das empresas que vai ter a grande chance de pagar dividendos e anunciar ali no mês de abril. Então, como a gente pode observar aqui, Itaúsa tem 17% aqui de anunciar no mês de abril. Então, entre todas as outras aqui meses, a gente pode observar que há uma tendência muito forte de ser anunciado no mês de abril esse JCP pela Itaúsa, pela Hold. Então a gente vai estar olhando alguns indicadores da Itaúsa para ver se ela está barata ou não, além de acompanhar a sua margem de segurança. Outra empresa que a gente vai observar, que vai ter uma grande chance de anunciar dividendos, é justamente a Score. Então a Score ela tem uma grande chance de anunciar dividendos e aqui a gente pode perceber que ela possui uma grande chance de anunciar no mês de abril de 11%. Porém, os anúncios mesmo que a Score ela tende a realizar é no mês de maio e no mês de novembro. Então são esses 2 períodos que a Score ela tem mais chances de anunciar o seu dividendo. Lembrando que a Score ela anuncia semestralmente, ou seja, 2 vezes ao ano. E segundo o mapa do dividendo aqui de 2023, a gente observa que essa tendência é no mês de maio e no mês de novembro, porém tendo uma boa chance de acontecer já no mês de abril com 11%. Então vamos estar também olhando alguns indicadores dessa empresa. E a outra empresa que tem possibilidade de pagar dividendos é a Taesa. Então a Taesa aqui tem uma boa chance de pagar dividendos. Então observamos aqui que a Taesa tem 27%. E se a gente for observar no seu histórico, a maior chance disso acontecer vai ser agora no mês de abril ou maio. Bora ver aqui no mapa, no mês de maio. Então, de fato, a Taesa aqui tem uns 5% de chance de anunciar agora no mês de abril, se a gente observar aqui embaixo, e 27% de ser realizado ali seu anúncio no mês de maio. E se a gente observar durante todos os outros meses, a gente observa que a maior chance de a Taesa realizar o seu anúncio será no mês de maio. Então você vai se antecipar a esse anúncio, aportando aqui nos meses de abril, para pegar então esse possível anúncio já no mês de maio. E assim você não corre risco de estar pagando caro por uma empresa após o anúncio, onde todo mundo, como efeito manada, começa a comprar o papel para pegar os dividendos. E aí a gente observa outras empresas que têm grande chance de anunciar no mês de maio e no mês subsequente. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, a Sanepar, ela vai anunciar no mês de junho, então 60%, 59% aqui, praticamente 60% de chance de acontecer esse anúncio. Então, de fato, realmente, esse mapa e essa estratégia de você estar antecipando uma possível apreciação após o anúncio de distribuição de dividendos é muito interessante pela fórmula do Luiz Bass Filho.
Então, se a gente for observar alguns indicadores aqui, como por exemplo o da Itaúsa, a gente observa que neste momento as ações preferenciais, com terminação 4, estão sendo negociadas a um preço justo, com seu preço sobre seu valor patrimonial, a um preço sobre seus lucros, ou seja, PL, de 5,59 vezes, e nesses preços de R$ 7,88, com a distribuição de dividendos, isso caracteriza aqui 7,39% de dividendo yield. E se a gente for observar então as métricas, a gente observa que na média, o mercado aqui, as métricas da Itaúsa, esse gráfico aqui ele está um pouco aqui errado, esses indicadores, mas na média a Itaúsa tende a ser negociada a 7,5 a 8 vezes o preço sobre seus lucros. Então isso aqui não está adequado. Então no status invest, se a gente for observar, e a gente vai olhar isso agora na prática, e aqui é assim, a gente procura sempre as informações mais atualizadas. Então falta aí o investidor 10 atualizar e ter essas informações. Não tem problema, se você observar informações desatualizadas, simplesmente busque outro site que possua essas informações. E caso você ainda veja que o site não entrega informações confiáveis, você vai lá simplesmente no site do RI da empresa e vai observar os resultados e aí fazer essas comparações. Então, observando aqui o PL então da Itaúsa no status invest, a gente consegue aqui observar o PL atual de 5,56 e na média o mercado esteve disposto a negociar 8,6 vezes os preços sobre seus lucros. Então, realmente a gente observa que no seu histórico é uma das mínimas, só foi observado o mercado negociando os seus papéis referente aos seus lucros abaixo aqui de 5,7 apenas em 2015, quando foi negociado a 5,24 vezes. Então, de fato, esse indicador mostra o quanto o papel pode estar barato referente aos lucros. Se a gente olhar referente ao preço sobre seu valor patrimonial, a gente observa que ele está sendo negociado muito abaixo e nunca visto no seu histórico passado. Então, realmente, o papel pode estar barato nesses preços, tendo aqui como média que o mercado esteve disposto a negociar o preço sobre seu valor patrimonial de 1,45 vezes. Então, realmente, o papel ele pode estar bem atrativo nesses indicadores. E aí o que é que a gente vai observar? Que o valor patrimonial ele cresceu de 2021 para 2022 e isso realmente entrega valor aos seus acionistas. E outro ponto que é interessante é que a Itaúsa ela reportou recordes no lucro, então realmente uma empresa que entrega bons resultados e que vai anunciar provavelmente dividendo no próximo mês. Então é uma empresa aí para ficar em alerta e caso vocês observem, é uma empresa que paga dividendos recorrentemente. Lembrando que nestes últimos anos a empresa não está tão interessante assim, porque o seu payout se encontra nas mínimas. Ou seja, tudo vai depender do payout do Banco Itaú. Então, se o Banco Itaú aumentar o seu payout, consequentemente a Itaúsa também irá realizar este feito. Então, como a gente observa aqui, já de cara, a gente observa que o investidor 10 realmente está com resultados desatualizados. Preço sobre seu valor patrimonial aqui de 2,32. Então, isso mostra que de fato não está atualizado. Então vamos também recorrer aqui ao status invest e verificar se esses dados estão atualizados. Caso não, recorra ao site do RI. Então o que a gente vai observar é que a empresa nestes preços de R$ 5,49, 50 centavos, ela está sendo negociada pelo valor justo ou abaixo um pouco do valor justo dela, que é o valor patrimonial. Então, como a gente observa aqui, preço sobre o valor patrimonial de 0,97 vezes. Então, de fato, realmente, o site do Status Invest está bem mais atualizado do que o Investidor 10. E o que a gente observa é que nunca foi visto isso no seu histórico desde seu IPO em 2016, que foi negociado aqui a incríveis 18,58 vezes o seu valor patrimonial. E é engraçado que quando a empresa estava sendo negociada aqui a 6 vezes, 12 vezes, 4 vezes o seu valor patrimonial, todo mundo falava bem da WeScore. E agora a empresa, na minha opinião, está muito mais diversificada em relação à receita, dependia muito da Caixa Econômica Federal e hoje tem diversas parcerias, está muito mais interessante, com receitas alcançando os patamares de 1 bi, nunca visto isso desde do seu histórico passado, então atingiu esses patamares de receita, cresceu o seu valor patrimonial e aí a empresa agora está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial que cresceu bastante. Então se a gente observar aqui, seu valor patrimonial de 2021 para 2022 foi um crescimento muito robusto, alcançando aqui os patamares de 900
acho que, salvo engano, 900 milhões ou 900 bilhões de reais. Então precisa olhar ali no site do RI, porque deu um branco agora. Mas o fato é que cresceu bastante, e se a gente pegar o valor patrimonial e dividir pela quantidade de ações, a gente tem então um valor patrimonial por ação de R$ 5,66. E no momento que eu gravo esse vídeo, as cotações estão em R$ 5,50, mostrando que o valor de mercado dela está abaixo do seu valor patrimonial. Se a gente observar aqui também na média, a gente observa que o mercado esteve disposto a negociar os seus lucros a 8,96 vezes o preço. E neste momento está sendo negociado a 6,53 vezes. Então realmente o papel aqui pode estar barato se a gente levar em consideração esse indicador. E aí a gente vai estar avaliando o valor intrínseco de cada uma delas mais adiante. Então, já sabendo que o Status Invest está atualizado aqui com os resultados da empresa, então vou já colocar aqui os resultados da Taesa também, alguns indicadores da Taesa, no Status Invest e sair do Investidor 10. Então, chegando aqui no Status Invest, a gente observa que de fato está bem atualizado, porque eles já ajustaram o yield aqui de 17,66%. E lembrando que esse yield aqui não é recorrente, você vai olhar um yield desse alto e vou investir na empresa porque esse ano também vou receber 17% de yield. Não é assim que funciona. Então nesse ano é previsto aí que o dividendo yield aqui reportado pela Taesa seja de 7 a 8%, ou se for um ano não tão ruim, de 8 a 9% de dividendo sendo distribuído aí. Tem vídeo no canal falando a respeito, que vou deixar aqui acima do card. Então, praticamente que preço sobre seu valor patrimonial de R$ 1,84, 1,84 vezes o seu valor patrimonial. Então, se a gente observar, o mercado sempre pagou muito acima do seu valor justo, na média aqui 1,63 vezes acima do seu valor patrimonial. E se a gente observar, esses patamares de preço mostra que o mercado neste momento está precificando em relação ao seu valor patrimonial um pouco acima da média. Se a gente desconsiderar esse fato não recorrente de 2012, a gente vai observar que possivelmente uma média aqui vai estar próximo de 1,75, e aí ainda assim a gente vê que neste momento o papel está sendo negociado muito acima da média do mercado, mesmo desconsiderando esse fato não recorrente de 2012. Se a gente observar também o preço sobre seus lucros, a gente observa que o papel não está tão interessante assim, sendo negociado a 8,33 vezes, sendo que na média o mercado negociou a 7,42 vezes. Então esses indicadores já mostram para você que a Taesa não está tão barata. E aí quando a gente parte então para avaliar o seu valor intrínseco, o que a gente vai observar é que a Itaúsa ela tem uma margem de segurança de 35%, sendo negociada a esses preços de R$ 7,88. A gente observa então que possui uma margem interessante, onde, por exemplo, na minha regra, eu invisto em ações para o resto da minha vida que apresentam uma margem de segurança mínima de 30%. Então, neste momento aqui, a Itaúsa seria uma empresa interessante frente ao seu valor intrínseco. Porém, se a gente for observar então frente ao quanto ela paga de dividendos, que eu estou disposto a receber no mínimo 7,5% de dividendo yield, aí a gente já observa uma margem de segurança negativa. Então, o que é que eu faria? Deixaria a empresa aqui de quarentena, apenas observando, porque a empresa ela paga poucos dividendos. Então a gente observa que o payout da empresa hoje é de 31%, e se a empresa elevar esses payouts para 45% ou 50%, que eu acho que isso vai ocorrer nesse ano e no próximo ano, porque a empresa não irá monetizar dívidas, então sem dívidas para pagar e honrar, provavelmente o payout deverá subir, mas a gente vê que margem de segurança negativa em relação ao dividendo e em relação ao seu valor intrínseco, uma margem aqui de segurança positiva. Já a Taesa, a gente observa que possui uma margem de segurança negativa referente ao seu valor intrínseco de 15%. E se a gente observar a margem de segurança em relação ao dividendo yield, a gente observa também que está negativa. Então o ano aqui para a Taesa não será tão interessante, nem em relação ao recebimento aqui de 7,5% de dividendo yield na média. Então realmente a empresa não está interessante neste momento. Lembrando que estou considerando para a Taesa 10% de dividendo yield na média. Por quê? Porque a empresa tem pago na sua média, no seu histórico, esses 10%. Então eu tenho que exigir sempre ali uma média da capacidade de distribuição da empresa. Então se a empresa consegue distribuir 10% de yield, eu vou ter que cobrar então esses 10% da empresa, e se ela não estiver tendo essa capacidade de distribuir mais esses 10% na média, significa que a empresa está perdendo capacidade ali de gerar receitas e lucro. Então,
Outro ponto interessante, o score, com margem de segurança muito grande, de 46% em relação ao seu valor intrínseco. E se a gente for observar aqui em relação à quantidade de dividendos que eu estou disposto a receber no mínimo, que é 7,5%, a gente observa a margem de segurança de 51%. Então o score apresenta mais segurança referente ao dividendo e mais segurança referente ao valor intrínseco. Então, neste momento, o score entre as 3 empresas que irão anunciar provavelmente em abril dividendos é a mais interessante para receber aportes. E aqui, para ficar mais claro, em relação à quantidade de dividendos que eu estou disposto a receber da Taesa, a Taesa, no seu histórico na média, ela tem a capacidade de distribuir 10% de dividendos. Então, se ela perde essa capacidade de distribuir na sua média 10% de dividendos, isso mostra que ela está regredindo ali nas suas receitas. Um exemplo é o Banco Bradesco. O Banco Bradesco hoje, ele tem uma média de distribuir dividendos entre 4,5% a no máximo 5%. Então essa é a capacidade de distribuição na média do Banco Bradesco para os seus acionistas em relação a dividendo yield. E neste momento ele está distribuindo acima de 7,5% de dividendo yield nessas cotações de R$ 11,24, apresentando uma margem de segurança de 12%. Isso me mostra o quanto o papel está barato. Então vocês têm que sempre relacionar a capacidade de distribuição de dividendo de uma empresa e observar se essa capacidade ela está diminuindo e se ela está aumentando. No caso do Bradesco, por exemplo, que ela tem a capacidade de distribuir de 4,5% a 5% na média, a gente observa que a capacidade então de distribuição de dividendos do Bradesco está aumentando. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.